Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Machado. Vamos para mais uma aula de tubulações industriais, agora na parte 5. Vamos começar a falar hoje de um tema muito importante, que são os esquétoles e os diâmetros, né? É um tema muito importante, até certo ponto controverso, né? Porque existem muitas informações por aí espalhadas, e hoje nós vamos sintetizar essas informações. Vamos passar aqui o slide. O que seriam nessas espessuras, né, que são os esquétoles? Os esquétoles são espessuras das tubulações e o diâmetro nominal. Bom, olha só o que diz essa informação aqui da norma, né? Os diâmetros comerciais dos tubos para condução, steel pipes, de aço carbono e de aços liga, né? Aí os aços liga, né, são aqueles aços que nós já estudamos nas aulas anteriores, que nada mais é do que a combinação do aço, carbono e outro material além do aço e do ferro e do carbono, né? Por exemplo, aço inox é um tipo de aço liga, né? E dos aços liga são definidos pela norma americana ANSI B3610 para diâmetros de 1/8 de polegadas até 36 polegadas. Na faixa de 1/8 até 12 polegadas, o diâmetro nominal não corresponde a nenhuma dimensão física dos tubos. Ou seja, essa norma diz o seguinte: entre 1/8 e 36, né, que é a norma que ela abrange, de 1/8 até 12, até um certo pedaço dessa faixa, não existe nenhuma correspondência entre o diâmetro nominal e as dimensões físicas do tubo. Ou seja, o diâmetro nominal não bate com o diâmetro interno, ela não bate com o diâmetro externo, não bate com nada. Tá bom? Essa é a primeira informação. Para tubos de aço inoxidável pela norma NSI B3619, que é uma outra norma, que abrange tubos de 1/8 até 12 polegadas, né? Nessa faixa de 1/8 até 12 polegadas, o diâmetro nominal não corresponde a nenhuma dimensão física dos tubos. Ou seja, essa é uma outra norma, só que essa outra norma, diferente da anterior, ela não abrange até 36, ela só abrange até 12. E nessa faixa toda, de 1/8 até 12, o diâmetro nominal também não corresponde a nenhuma dimensão física dos tubos. Ou seja, o diâmetro nominal não bate nem com o diâmetro interno, nem com o diâmetro externo. Estou falando isso por quê? Você vai pegar um tubo, por que causa às vezes confusão? A pessoa pega um tubo de 12 polegadas, aí pega um paquímetro, né? Vai ver o diâmetro externo, não tem 12 polegadas. Vai ver o diâmetro interno, também não tem 12 polegadas. Porque realmente não bate. Porque não bate, tem toda uma história, tem um porquê que eu não vou nem levantar, porque nem eu conheço essa história, né, por completo, mas ela não bate. Né? Então a gente tem que se atentar a esse detalhe aí, porque às vezes você pode ficar nessa dúvida. Né? Então estou colocando aqui de forma bem objetiva, bem prática, o que diz essas normas. Só que de 14 até 36 polegadas, né, o diâmetro nominal coincide com o diâmetro externo dos tubos, válido para a norma B3610, uma vez que a norma B3319 só vai até 12. Né? Se a B3619 vai até 12, essa informação de 14 a 36 não vai valer para essa norma B3619, né? Porque ela só vai até 12. Essa informação só vai valer para B3610. Aí sim, se você pegar o paquímetro, né, você vai ver que o diâmetro nominal lá de 14 polegadas vai coincidir com o diâmetro externo do tubo de 14 polegadas. Ok? Bom, essas normas abrangem os tubos fabricados por qualquer um dos processos usuais de fabricação, porque existe processo de fabricação por costura, existe processo de fabricação por extrusão, né? Existem vários tipos de processos de fabricação que não são abordados nesse curso, ok? Muito bem. Os tubos de diâmetros acima de 36 polegadas não são padronizados, porque essa é uma pergunta que as pessoas fazem. Poxa, mas existem tubos acima de 36 polegadas, claro que existe, mas eles não são padronizados por normas, não pelo menos das que eu conheço. Pode ser até que existam outras normas. Normas existem inúmeras por aí, mas as clássicas são essas que eu estou colocando, tá? Então, eles são fabricados apenas por encomenda
e somente com costura, né? Ou seja, você pega uma chapa, você dobra a chapa, né, no formato de seção circular e faz uma solda ali, o nome disso chama-se costura, né? Exatamente, pelo processo de fabricação por solda. Para cada diâmetro nominal, fabricam-se tubos com várias espessuras de parede. Entretanto, para cada diâmetro nominal, o diâmetro externo é sempre o mesmo, variando apenas o diâmetro interno de acordo com a espessura do tubo. Nós vamos entender isso já já, que é o schedule, né? Então, se você tiver, por exemplo, um tubo de 14, né? 14 polegadas. Deixa eu só voltar aqui. Um tubo de 14 polegadas, né? Pela norma B3610, o diâmetro nominal dele coincide com o diâmetro externo, né? Só que o diâmetro interno pode variar, justamente por quê? Porque a espessura, o schedule desse diâmetro de 14, tubo de 14 polegadas, essa espessura pode variar. Então o diâmetro externo sempre vai ser o mesmo, mas o interno pode modificar. Vamos ver isso daqui para facilitar aqui a nossa vida, né? Porque é um monte de informação, a pessoa fica meio perdida, né? Olha só, eu tenho aqui a norma B3610, né? E eu tenho algumas faixas aqui de diâmetro, né? Algumas não, as faixas que ela trabalha, de 1/8 até 36 polegadas. E eu marquei aqui o 12 e o 14. Isso aqui facilita, resume tudo que a gente falou lá. Talvez você não tenha entendido nada, mas não tem problema, agora você vai entender. Aqui, olha, nessa faixa, o diâmetro nominal não coincide com nenhuma dimensão física do tubo, ou seja, o diâmetro nominal é diferente do diâmetro externo, que é diferente do diâmetro interno, nessa faixa de valores. Aqui nessa faixa, de 14 até 36, o diâmetro nominal coincide com o diâmetro externo, o dN é igual ao dE. E aqui, essa faixa aqui não tem, porque de 12 pula para 14, porque isso daqui não é uma sequência assim, como se diz, de 12, o próximo da categoria seria 14, né? Então aqui inclui o 12 e essa daqui inclui o 14. Não existe nada entre o 12 e o 14. A não ser que você mande fabricar, né? Mas aí a gente está trabalhando em cima da norma. E aqui na 3619, que só abrange esse pedacinho aqui, ó, de 1/8 a 12 polegadas, é a mesma informação da de cima. O diâmetro nominal não coincide com nenhuma dimensão física do tubo. Ok? Então isso daí acho que facilita bastante a vida. E o que seria o schedule? Deixa só eu adiantar um pouco os slides aqui, depois a gente volta, só para a gente entender como é que funciona isso. Eu já vou retornar esses slides. Observa aqui essa figurinha aqui, essa figura é muito interessante. Olha, vocês observam que o diâmetro externo é o mesmo, né? É o mesmo diâmetro externo, só que as espessuras são diferentes. Esse aqui é o schedule 40, esse é o schedule 80, esse é o schedule 160. Você vê que as espessuras são diferentes, consequentemente os diâmetros internos são diferentes, apesar do externo serem iguais, ok? Eu só queria mostrar isso. Agora a gente vai voltar aqui para o cálculo da série schedule. Para a norma B3610 foram adotadas as séries schedule number para designar a espessura, né, ou peso, né? No caso é a espessura principalmente, né, porque o peso é uma consequência, né? Quanto mais espesso, mais pesado ele fica. E ele pode ser determinado pela seguinte forma: a série é 1000 vezes P sobre S, né? O que é o P? É a pressão interna de trabalho em psique, né? Unidade de sistema inglês, né? E o S é a tensão admissível do material em psique. Então, você precisa fazer essa continha aí para você determinar a série, né, do seu tubo, né? Então, quanto maior essa pressão interna aqui, maior vai ser o que? A série, ou seja, quanto maior a série, mais espesso ele vai ser, justamente porque ele suporta uma maior pressão interna de trabalho, ok? Vamos lá. Essa norma padronizou as séries 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140 e 160, sendo que, para a maioria dos diâmetros nominais, alguma dessas espessuras são fabricadas. Então, nós temos como espessura padrão o 40, schedule 40, né, que é o que a gente mais vê por aí, é considerada a espessura padrão acima de 3 polegadas. Então,
resumindo logo aqui de cara, né? 40, 80 e 160 são os valores que vocês vão encontrar usualmente na literatura e na vida prática, né? Mas atentem-se que vocês podem ter outros valores. Para diâmetros menores, abaixo de 2, é usual especificarem apenas tubos de paredes grossas, 0,80 ou 160, para que o tubo tenha resistência estrutural própria, simplificando assim suporte e reduzindo a ocorrência de vibrações. Porque o tubo muito fininho, ele vibra com muita facilidade, né? Quando escoa um fluido ali dentro. Então, quando ele é muito pequeno, o diâmetro é muito pequeno, né? Diâmetros menores, abaixo de 2 polegadas, é normal você ter séries mais espessas, o de 80 e 160, para conferir essa resistência, né? Acima de 3 polegadas, né, você vai ter o Schedule 40 como padrão. Então vamos lá. Por exemplo, os tubos de aço de 8 polegadas de diâmetro nominal têm todos um diâmetro externo de 8,625. Então, eu peguei aqui um tubo de 8 polegadas, né? Esse tubo de 8 polegadas, só para a gente relembrar, eu vou voltar aqui rapidinho. Eu sei que é chato ficar voltando, mas 8 polegadas, tanto dentro de uma norma quanto dentro da outra norma, o que acontece? Ele está entre 1/8 e 12 polegadas, certo? Ele está aqui nessa faixa. Então, é normal que o diâmetro nominal não coincida nem com o diâmetro interno, nem com o diâmetro externo. Então, por isso, eu não... que esse 8 polegadas tem um diâmetro externo diferente, certo? Tem um diâmetro diferente, um diâmetro externo diferente do diâmetro nominal. Porém, vamos lá. Se a espessura dele corresponde à série 20, o Schedule 20, né, essa espessura vai valer 0,25 e o diâmetro interno vai valer 8,125. Então, o que vai acontecer? Olha só, você tem um diâmetro externo, 8,625, que não coincide com o diâmetro nominal. E aí você tem a espessura dele, ou seja, tem a parte superior e tem a parte inferior. Então, você vai pegar a espessura dele, 0,25, multiplicar por 2, e aí você vai ter o diâmetro interno. Ok? Se você pegar a série 40, o que vai acontecer? O diâmetro externo, observa o seguinte, é o mesmo. O que mudou foi a espessura da parede. A espessura da parede é 0,322. Só que você tem a parte superior e a parte inferior. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou querendo dizer. Não é difícil a gente compreender isso, né? Se a gente pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo escrever, só para a gente não ficar... Vou fazer aqui um desenho, ficar meio mal feito, né? Faz de conta que isso daqui é uma tubulação, né? Esse diâmetro externo aqui é 8,625. E aqui também vai ser 8,625. Aí você tem uma espessura de parede aqui do Schedule 20, que é 0,25. Né? E obviamente aqui também vai ser 0,25. Então esse diâmetro aqui, ó, do meio, essa parte central aqui, é o diâmetro interno. Então, por isso que eu peguei 8,625 e subtraí desse mais esse. Né? Quando eu pego esse total e subtraio desse, o que me sobra? Me sobra exatamente o diâmetro o quê? Interno. A mesma coisa eu fiz aqui. Eu peguei 8,625, subtraí desse pedaço aqui, que é 0,322, esse outro pedaço que é 0,322, e sobrou essa parte de dentro aqui, que é o diâmetro interno 7,981. Ok? Então, os diâmetros externos são iguais, mas os diâmetros internos são diferentes, porque são schedules o quê? Diferentes. Ok? Então, agora deixa eu apagar essa coisa aqui que eu fiz. Agora eu só tenho que saber como é que eu faço para apagar. Borracha, né? Porque eu não vou deixar essa coisa aqui feia para vocês. Mas só para vocês entenderem como é que funciona, né? Para não ficar nenhuma dúvida com relação a esse assunto. Deixa eu apagar isso tudo para deixar o slide bem legal. E vamos continuar. Eu só preciso agora voltar para minha caneta comum. E aqui para a série 80, que vale 0,5 polegadas, o diâmetro interno vai ser 8,625 menos 2 vezes 0,50, que dá 7,625,
certo? A mesma conta. Então fiz aqui para 20, para 40, para 80 e a mesma coisa para 160, né? Eu subtraí 2 vezes a espessura dele, 6813. E aí foi exatamente aquilo que eu expliquei, né? Aqui, série 40, 80, 160, que são as mais usuais. Muito bem. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte do schedule e do diâmetro nominal. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho das conexões das tubulações. Já que a gente está falando de schedule, diâmetro, vamos aproveitar logo essa aula para falar de conexões de tubulações. São definidas de acordo com a finalidade. A primeira finalidade é fazer mudança de direção de tubulações, né, que são as curvas de raio longo, curvas de raio curto, curvas de redução, joelhos. Então aí nós temos aí curvas, né? Essa daqui é a curva chamada macho-fêmea. MF significa macho-fêmea, né? Justamente porque uma ponta tem a rosca, que é o macho, e aqui essa daqui, a rosca interna, é por dentro, ela que vai receber a conexão, por isso que ela é a fêmea. Essa daqui ela é curva fêmea, né? Ou fêmea-fêmea, né? Justamente porque ela recebe a conexão dessa parte nessa parte aqui. Aqui é uma curva macho-macho. Aí aqui tem uma de 45 graus, né? Que é a macho-fêmea. Esse negócio desse ângulo aqui é uma coisa interessante também. Eu só vou colocar aqui só para vocês terem uma ideia de como é que isso funciona, né? Se você pegar aqui o centro dessa tubulação, traçar essa linha aqui, essa diretriz aqui, né? Não sei nem se esse seria o nome correto, né? Aqui também pegar o centro dessa tubulação aqui, passar aqui, ó, o ângulo formado é de 90 graus. Se você pegar aqui, por exemplo, o centro dessa tubulação, né, e o centro dessa tubulação, o centro dessa tubulação, o ângulo formado é de 45 graus. Por isso que ela é uma curva de 45 graus. Né? E essa daqui é uma curva fêmea de 45 graus. Só que essa daqui é fêmea, né? E aí você não vai ficar falando fêmea, você só fala fêmea. Se for macho, você não vai ficar falando macho, você vai falar curva macho. Agora, quando for macho, fêmea, você vai ter que especificar, né? Macho, fêmea. Apesar que se for macho, fêmea também, né? Um lado vai ser macho, outro vai ser fêmea. Também não precisa se preocupar muito com essa terminologia, não. Então aí temos também os cotovelos, né? De 90, né? Cotovelo de 45. A diferença básica do cotovelo para a curva é que a curva ela é um pouquinho, né? Ela é um pouco maior, o cotovelo é esse curtinho aqui, né? Só para você ter uma ideia da diferença da curva para o cotovelo, porque as pessoas ficam assim, pô, cotovelo, curva é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, são coisas diferentes. E aí existe aqui uma informação muito interessante. Não existe uma distinção na literatura rígida entre curvas e joelhos, que são igual aos cotovelos. De um modo geral, né, as conexões de raio longo, que são essas daqui que a gente viu aqui em cima, são as curvas. E as conexões de raio pequeno são os joelhos ou cotovelos. Então, joelho e cotovelo, segundo a literatura, de uma forma ampla e genérica, é a mesma coisa. Há controvérsias, há quem conteste, mas não vamos ficar brigando por causa disso. Joelho e cotovelo, a gente considera a mesma coisa, e curva, se você parar para pensar, é o mesmo objetivo, só que elas têm um raio longo, quer dizer, um raio maior do que o raio do cotovelo e do joelho, ou do joelho, né? Então, quando você pensar em curva, pensa em algo maior. Quando você pensa em joelho e cotovelo, uma coisa mais curta, mas não existe uma distinção rígida na literatura abordando esse assunto. Ok, gente? Vamos lá. E aí temos aqui alguns objetivos, né? O primeiro objetivo é justamente fazer mudança da direção. O outro objetivo é fazer derivações, né? Aí nós temos os famosos T's, os Y's, as cruzetas, né? Aí tem o T, né? Que é justamente fazer com que o fluido se desvie, né? Se faça derivações desse fluido, né? A cruzeta, a junção, é meio óbvio, né? Intuitivamente você já entende para que serve, né? Também fazer mudança de diâmetro, reduções concêntricas, excêntricas e a bucha, né? Então aqui nós temos um T de redução. Esse daqui é interessante, porque ele, além de fazer o papel de derivação, ele também fez uma redução, né? Então aqui o diâmetro é maior nessas extremidades e aqui o diâmetro é menor. Ou poderia ser ao contrário também, né? Então o diâmetro maior em cima e
menor e baixo, né? Então ele cumpre as duas funções. E aqui é a famosa luva, né? A luva de redução, né? Ou seja, a tubulação aqui tem uma espessura e aqui vai ter uma outra espessura. A vazão, né, pela equação da continuidade fica a mesma, mas a velocidade nesse ponto vai ser muito maior, justamente porque você diminui o diâmetro. Bom, lembrando que a perda de carga localizada, nós vamos estudar a perda de carga numa outra ocasião, nesse tipo de redução ela é grande normalmente, tá, gente? Justamente por causa dessa redução brusca de diâmetro. E também serve para fazer ligação entre tubos, as luvas, uniões, flanges, os nipples, né? Aí tem a luva, né? Luva paralela, luva de redução. Fechamento. Para fechamento temos os tampões, que são os caps, os bujões, os plugs, os flanges cegos, né? Bujão, que é aquela rosquinha, né? Com aquela ponta quadradinha que vocês devem conhecer. Aqui é o tampão, né? Tampão para fazer, obviamente, para tampar, né? Para fechar tubulações. E também tem os flanges, né? Os flanges são muito importantes, por isso que eu até vou dar um certo destaque aqui para eles, né? O flange, primeiro flange que a gente vai falar, o flange cego. Ele possui um furo, vou colocar logo ele aqui, ó. Ele possui um furo no centro, né? Um furo que eu digo não é um furo que permita passar através dele, né? Um furo que está aqui por baixo dele, né? É usado principalmente para extremidades de sistemas de tubulação, usado para fechamento de linhas e seções flangeadas, né? Então, você utiliza esse flange cego, né? Aqui é o local, né, para você aparafusar, né? E aqui no meio tem um espaço, né, justamente para a tubulação ficar aqui, né? Aqui vai ficar, fazer um desenho aqui mais ou menos, né? A tubulação fica aqui, mas por baixo, né? Interno a ele faz como se fosse um tampão, né? E o interessante desses parafusos aqui, eu só vou fazer um adendo aqui, muitos desses parafusos, eles têm até uma molinha, um amortecedor. Não obrigatoriamente, né? Mas é muito comum você ver isso em flanges. Flanges, eu não digo nem talvez no flange cego, mas nos flanges de conexões, né? Você ter um parafuso com uma mola, que é um amortecedorzinho, justamente porque a tubulação vai vibrar, né? Ela vibra, né? Porque escoa fluido ali, né? Então tem que ter essa molinha justamente para causar uma flexibilidade na tubulação, não deixar o sistema tão rígido para evitar qualquer acidente, né? Temos aqui o flange com pescoço, que é esse daqui, olha, projetado para transferir tensão para a tubulação. Isso reduz a concentração de pressão em sua base. Então aqui você tem uma tubulação, né? Uma tubulação que se acopla aqui, né? Na verdade, esse desenho aqui, eu acho nem que ficou bem feito, não. Se a gente parar para pensar, vou explicar de uma forma mais prática. Na verdade, o que seria a tubulação? A tubulação, ela faria esse desenho aqui, né? Só para a gente não ter nenhuma dúvida. Deixa eu só acionar aqui a caneta. Aqui você tem a tubulação, né? Aí você tem um flange aqui, né? Aqui está a tubulação que vai se conectar com esse outro flange. Aqui vão entrar os parafusos. O parafuso vai entrar aqui, vai sair aqui, vai entrar aqui, vai sair aqui, né? Aqui e por aí vai. Você vai parafusar todo esse flange no flange de saída dessa tubulação aqui. Aí sim, a tubulação está aqui no meio, né? Aqui é a mesma coisa. Aqui tem um flange para conectar com esse outro flange de pescoço e aqui tem a tubulação, né? E aí o fluido escoa por aqui e faz esse movimento aqui, né? Então você vai fazer aí uma redução da concentração, né? Da concentração de pressão na base. Aí tem outros tipos de flange, né? Tem um roscado. O roscado também tem um benefício, né? Porque ele tem uma montagem fácil, né? Utilizado em diversas aplicações industriais. Pode ser unido ao tubo sem a necessidade de soldas.
seu uso é mais adequado em médias pressões e temperaturas ambientes, né? Então você consegue conectar o tubo aqui sem precisar de solda aqui no meio, você só faz um roscamento, né? Tem um flange solto também, né? Aplicado para tubulações que requerem desmontagens frequentes, podem girar e permitir fácil alinhamento dos furos, né? Então, esse flange solto, né, é para aquela tubulação que você está sempre, né, montando, desmontando, né, principalmente em bancada experimental, né? Quer dizer, bancada experimental você não vai usar nem flange, né? Mas uma unidade, às vezes, de médio, grande porte, mas que não seja uma unidade definitiva, né? Uma unidade talvez piloto, né? Então você tem esse flange solto, né? Então, gente, basicamente esses tipos de flanges mais utilizados, né? E também temos aqui esse flange sobreposto, né? Um tipo de flange que desliza sobre a tubulação antes de ser soldado, ideal para aplicações de baixa pressão, né? Então, temos aí um flange sobreposto, não permitindo a ligação direta com a tubulação, com a conexão tubular, utilizado também em diversas temperaturas e pressão moderada, né? Então tem um flange que ele desliza, né, sobre a tubulação, né, antes de ser soldado, né, justamente para você fazer os ajustes necessários. Bom, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Então, hoje eu acho que esse tema é importantíssimo, né? Cursos, eventos, palestra, mentoria, consultorias, pode entrar em contato, rtmac.2018@gmail.com. E mais uma vez foi um prazer e até a próxima.